Bom, bem-vindos, mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu quero contar uma historinha rápida sobre uma experiência profissional que eu tive, tá? Eu acho que essa história traz algumas lições sobre quando a gente vai fazer aquele tipo de reunião de networking para conhecer líderes dentro da empresa e para avaliar se a gente vai se candidatar para uma posição ou não, né? E até mesmo para avaliar o que esse tipo de gestor está procurando contratar, avaliar se a gente tem uma chance naquele processo seletivo para garantir que a gente não vai perder nosso tempo e também não vai gastar o tempo das outras pessoas, né? Então isso foi alguns anos atrás. Eu estava explorando um determinado trabalho, trabalho novo na minha própria empresa, na minha empresa atual, e eu tive a oportunidade de conectar com um líder mais sênior do que eu, que tinha aberto uma vaga. Ele tinha postado uma vaga no site da empresa, no site de recrutamento da nossa própria empresa. Eu fiquei interessado e fiz uma coisa que eu acho que muita gente acaba não fazendo, mas é muito importante. Eu mandei um e-mail para ele, falei: olha, eu vi o post da sua vaga, eu gostaria de marcar uma meia hora com você para conhecer você, para entender o que você está procurando e para entender se as minhas habilidades, as minhas competências estão alinhadas com aquilo que você está procurando. E aí, a partir da nossa conversa, eu vou decidir se eu vou aplicar para a vaga ou não e eventualmente fazer as entrevistas, né? Então, é muito importante quando a gente está avaliando uma vaga, tanto dentro quanto fora da empresa, tentar ter essa conversa antes de você aplicar e de você começar a fazer as entrevistas, tá? Porque vai te permitir não só conhecer o que a pessoa espera, o que o recrutador espera, como vai te permitir conhecer essa pessoa, entender qual que é a filosofia de liderança dessa pessoa, o que é importante para essa pessoa e, eventualmente, ter uma ideia de será que encaixa a gente trabalhar junto, né? Ou será que a gente é muito diferente? Será que a minha filosofia de liderança, minha filosofia de trabalho é muito diferente, eventualmente, dessa pessoa ou não, tá? Então, primeira dica que eu dou é essa, é que você tenha essa conversa, e como eu disse, mesmo que seja um líder de uma outra empresa, que você viu, às vezes, um post no LinkedIn, você está pensando em aplicar para aquele trabalho, conecta com a pessoa, escreve para a pessoa no LinkedIn, né, e oferece, poxa, poderíamos marcar uma conversa, pode ser pelo telefone, de preferência pelo Zoom ou até presencial, porque tem essa capacidade de você ver a pessoa, de você entender a reação da pessoa ali na hora, e marcar uma reunião que seja de meia hora, tá? Não precisa ser de muito tempo não, meia hora é o bastante. Eu sentei para fazer essa conversa com essa pessoa, foi pelo Zoom, que foi bem legal, a gente ligou a câmera, pude conhecer esse líder, tá? E a gente fez uma conversa tradicional quando você está explorando um networking, e basicamente eu gastei alguns minutos falando de mim, né? E pedi que ele falasse um pouco sobre ele, qual era a trajetória dele de carreira, as experiências que essa pessoa tinha, qual é a filosofia de liderança que essa pessoa tinha, o que é importante para essa pessoa como um líder e o que é importante para pessoas que vão trabalhar com ele terem sucesso, tá? Eu diria, e aí a importância da gente fazer essa reunião e essa avaliação, até mesmo no Zoom ou presencialmente, porque você vai poder ver o não verbal, né? Porque se ficar só no verbal, às vezes a pessoa vai te dizer um monte de coisa bacana, você vai falar, nossa, eu quero trabalhar com aquela pessoa. Resumindo, o que aconteceu foi o seguinte, eu percebi que esse líder com quem eu estava conversando era uma pessoa que, na hora em que eu comecei a reunião perguntando sobre ele, sobre o background dele, sobre a história de vida e de carreira dele, ele estava totalmente presente. E falando, e eu comecei a notar alguma coisa interessante no sentido assim, de ego, né? Comecei a perceber, falei, bom, tem um ego grande, né? Ok, muita gente tem esse ego grande, muita gente gosta de ouvir falar a sua própria voz, ok, mas já me chamou a atenção isso, tá? E aí o que for o fator decisivo para depois eu tomar uma decisão que eventualmente foi nem aplicar para o processo seletivo, foi quando eu comecei a falar. Porque na hora que eu comecei a falar sobre a minha carreira, sobre as experiências críticas que eu tive, sobre
os traços de liderança que eu tenho, o que é importante para mim, as qualidades que eu acho que eu tenho e também as oportunidades de desenvolvimento que eu tenho, né? Onde eu precisaria aprender. Essa pessoa, esse líder, ficou olhando no celular, tá? E começou a dar aquela olhada, depois mais olhada, depois mais olhada, e começou a responder mensagem de texto, e começou a ver e-mail, e fazendo daquele jeito que muita gente faz, que é assim, né? Tô olhando aqui o celular, tô olhando para você, tô olhando o celular, tô olhando para você, fingindo que estava presente, mas na verdade não estava, né? E depois a gente até continuou um pouquinho a conversa. Eu queria testar um pouco mais essa capacidade dele para ver se era isso aí mesmo. Então depois eu engatei umas 2 ou 3 perguntas e eu respondi. Eu percebi que quando ele respondia, ele até elaborava muito bem e gostava de ouvir a própria voz e conhecia do que estava falando. E aí, quando eu ia responder e eu ia trazer as minhas perspectivas de novo, ele desconectava e ficava lá olhando para o celular, tá? Então, essa é uma dica que eu dou, uma dica simples, mas quando a gente fala de carreira, a gente fala de procurar um novo emprego dentro da própria empresa ou em outras empresas, é fundamental, antes de você aplicar para uma entrevista, você ter esse tipo de conversa, tá? Você não vai querer entrar numa situação em que você já aplicou para as entrevistas, é uma empresa diferente, você não conhece a cultura da empresa, você nunca conversou com esse chefe antes e você entra numa situação em que daqui a pouco você foi contratado e você vai trabalhar para a pessoa e logo na primeira semana você já percebe e fala, meu Deus, o que eu fiz, né? Para quem que eu fui trabalhar? Olha esse tipo de pessoa que agora vai ser meu gestor, né? Então, antes de fazer isso, faça essa investigação, faça essa avaliação, tenha uma conversa para você perceber que tipo de líder essa pessoa é e para você perceber se você quer trabalhar para essa pessoa ou não, tá? Então essa é a minha dica de hoje sobre carreira. A gente vai falar muito mais aqui no meu canal, eu falo de carreira, eu falo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, tá? De psicologia positiva, outras metodologias super inovadoras. Se inscreve no canal, é gratuito, é só clicar no botãozinho aqui inscrever para você receber as notificações dos nossos vídeos, tá? E geralmente a gente vai se ver aqui uma vez por semana, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário que eu quero escutar se vocês já tiveram experiências como essa, tá? E como que você decide se você vai querer trabalhar para uma empresa específica, o que é importante para você e como você decide se vai trabalhar para uma pessoa específica, tá? O que é importante enquanto você pensa em termos de um chefe ou de uma chefa, tá bom? Uma ótima semana pela frente. Um abraço.